Capítulo 2º. Da acessibilidade. Seção 1ª. Da acessibilidade nos projetos de arquitetura e de engenharia de edifícios públicos. Artigo 9º. Os projetos de arquitetura e de engenharia, destinados à construção ou reforma de edifícios públicos, inclusive os destinados a autarquias e empresas de economia mista, incorporarão as disposições de ordem técnica consubstanciadas nesta seção, a fim de facilitar o acesso à pessoa com deficiência física, excetuados os prédios tombados pelo patrimônio histórico nacional, quando tal medida implique prejuízo arquitetônico, do ponto de vista histórico. Parágrafo 1º. Os edifícios referidos no caput deste artigo deverão dispor de, no mínimo, um sanitário masculino e um sanitário feminino, adaptados ou construídos para uso por pessoas com deficiência. Parágrafo 2º. As adaptações de que trata o caput deste artigo serão definidas em conformidade com o disposto na norma brasileira NBR 9050/2005, da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, e demais normas de acessibilidade vigentes. Parágrafo 3º. Quando da impossibilidade de adequação dos edifícios públicos às normas de acessibilidade vigentes, apresentar-se-ão alternativas para análise junto ao órgão competente. Artigo 10. As determinações constantes desta seção não impedem a adoção de medidas suplementares, objetivando a adaptação das instalações para pessoa com deficiência física. Artigo 11. Nas edificações que venham a ser reformadas, as adaptações necessárias atenderão às posturas municipais, a preceitos técnicos oficialmente estabelecidos, bem como à anuência do autor do projeto original. Artigo 12. As dependências que demandam acentuado contato com o público deverão estar, preferencialmente, localizadas no térreo da edificação. Artigo 13. A escolha de materiais a serem especificados para os pisos, principalmente das áreas de maior circulação de público, deverá recair em produtos antiderrapantes, mormente quando se tratar de rampas. Artigo 14. Todas as aberturas de passagem deverão ser dimensionadas com largura mínima de 90 centímetros. Parágrafo único. Caso essas aberturas sejam dotadas de elementos que devam permanecer constantemente fechados, devido à segurança, ar-condicionado etc., serão previstos, quando estritamente necessários, mecanismos que os mantenham temporariamente abertos. Artigo 15. As maçanetas a serem especificadas serão, preferencialmente, do tipo alavanca. Artigo 16. Deverá ser previsto trecho de rampa. Inciso 1º. Sempre que a diferença das cotas de soleira for superior a 2 centímetros, segundo pelo menos em uma das entradas da edificação, quando o térreo estiver acentuadamente acima do nível da calçada. Artigo 17. As especificações concernentes a elevadores de passageiros determinarão que os botões de chamada e de comando estejam a, no máximo, 120 centímetros, do piso, as cabines possuam corrimão, pelo menos, em 2 lados, e as portas tenham largura mínima de 100 centímetros. Artigo 18. Os sistemas de alarme de incêndio deverão possuir dispositivos de sinalização sonoro-luminosa adequadamente localizados na edificação, e o mecanismo de alarme ser de fácil ativação, e estar a, no máximo, 120 centímetros, do piso. Artigo 19. Projetos de auditórios devem prever local destinado a cadeiras de rodas, inclusive, quando for o caso, dotado de equipamento de tradução simultânea, sem prejuízo das condições de visibilidade e locomoção. Artigo 20. Os refeitórios e salas de leitura deverão ser projetados de maneira a permitir o acesso, circulação e manobra de cadeira de rodas, bem como possuir mesas apropriadas aos usuários desses aparelhos. Artigo 21.
Os sanitários destinados ao público deverão ser dimensionados de modo a permitir o acesso e a circulação de cadeiras de rodas, bem como providos de elementos auxiliares que permitam seu uso por pessoa com deficiência. Artigo 22. No hall da edificação, quando houver telefones públicos, pelo menos um deles deverá ser acessível ao cadeirante. Artigo 23. Os projetos de arquitetura e de engenharia que se encontrem em elaboração incorporarão, sempre que possível, as presentes determinações.